Beleza, obrigado, Diego. Obrigado pelo convite. Eu agradecer o convite aí, eu e do professor João Felipe. Para mim sempre é um prazer estar aí junto com vocês, junto com o laboratório, né? Procuro estar fazendo essa parceria. Sempre eu ganhei muito em aprendizado, em manter esse canal de contato. Então, também gostaria de agradecer ao público, ao pessoal que está assistindo essa palestra. Já é a terceira palestra desse novo modelo que o laboratório está trazendo, o pessoal da indústria. Eu acho isso bastante importante. Nós tivemos duas palestras muito legais, aí, dois seminários muito interessantes, tanto do Marcelo quanto do Leandro, dois profissionais também da indústria, trazendo informações bastante ricas e sempre contribuindo. E os trabalhos aí de todos vocês e todo o trabalho que o laboratório também desenvolve, muito sempre aí na vanguarda dessa parte de geoestatística, misturando agora machine learning e com mining planning também. Então, todo esse desenvolvimento eu acho muito bacana. O Diego já fez uma apresentação preliminar. Então, meu nome é Luciano Capone, sou engenheiro de Minas, tenho 21 anos de experiência na indústria, estou trabalhando no planejamento há mais ou menos uns 13 anos, e antes trabalhava como gerente de operações e depois como planejamento. Então, vou apresentar para vocês um trabalho que o título é Planejamento Estocástico de Curto Prazo, incorporando a incerteza da estimativa no controle de teores. Esse trabalho ele foi o meu doutorado, é a apresentação basicamente do meu doutorado. Eu tirei em 2 slides, vou até marcar o tempo aqui para ficar atento aqui, não me perder muito. Aqui não vai 3 horas, a gente deve acabar antes. E só para eu começar, estou brincando, mais ou menos uns 40, 45 minutos, eu acho que deve acabar o tempo. Não, Então, assim, o trabalho... fica Eu tranquilo tô pelo tempo, mas brincando. eu acho que 3 horas o pessoal vai começar a sentir fome no meio do A caminho. pessoa já regalou o olho aqui, só para dar uma quebrada, né? Então, o professor orientador foi o Peroni e o co-orientador foi o João Felipe. Então, tanto um quanto o outro enriqueceram bastante o trabalho. Nós tivemos várias trocas de conhecimento, acho que foi bastante interessante, tá? Então, vou trazer aqui a estrutura da apresentação padrão, vou abordar o assunto que motivou o trabalho, os problemas que eu encontrava no dia a dia do planejamento. Vou apresentar uma visão geral da metodologia proposta antes de entrar nos detalhes, e vou trazer um estudo de caso de uma das minas de fosfato, conclusões, e no final aí agradecer basicamente ao tempo de vocês, tá? Então, seguindo adiante, tá? Que é a estrutura padrão, não vou me deter muito o processo. Aqui é a prática tradicional. Então, aqui, na realidade, é como nós fazemos, né? Etapas tradicionais que constituem essa etapa de controle de teores. Eu escolhi esse tema porque trabalhava no curto prazo, a ideia era tentar otimizar as atividades do curto prazo, fazer ela com mais tempo. Então, as etapas tradicionais, elas envolvem ali a amostragem e seleção da base de dados. Essa amostragem ela é feita normalmente com furos de sondagem. Em alguns casos, utiliza as amostras de pó de perfuratriz, que são detalhamentos da malha, e aí, com isso a gente consegue um maior detalhamento das informações. Tá? E depois da segunda etapa, o mapeamento e interpretação geológica dos avanços de Eu não quis lavra. te Oi? interromper, mas está travado aqui para nós, está passando slides? Tá, não passou? Não, está travado, eu acho que de repente compartilha de novo a tua tela. Ah, vou de novo, então. Vou dar um stop, peraí. Um minuto. Se vocês estiverem vendo minha vida. Não, agora eu estou vendo o PowerPoint. Assim, agora está na Ah, introdução. introdução, né? Então, voltei. Então, a estrutura da apresentação, introdução. Vou lá.
tá? E aí aqui, práticas tradicionais, agora vocês estão vendo? Agora sim, tá ok. Ok, então aqui a amostragem, né? A amostragem da região que quer se lavrar, amostragem de curto prazo, aqui tem uma etapa de controle de teores, estamos falando de planejamento de curto prazo, propriamente dito. Aqui a ideia é planejamento semanal e mensal, a gente não está passando do mensal, tá? Mapeamento da interpretação geológica, feito normalmente pela equipe de geólogos da mina. Depois vem uma etapa de estimativa de teores, que utiliza normalmente krigagem ordinária ou inverso quadrado das distâncias como interpolador, padrão até essas práticas. Depois de definir o que é a estimativa dos teores nesses blocos, vai para uma definição do que é minério. Normalmente trabalha em cima de um teor de corte específico, né, um cutoff específico. O que é acima daquele cutoff é minério, o que está abaixo daquele cutoff é estéreo. E aí, para a programação da pilha, o engenheiro de planejamento, o planejador da pilha, basicamente vai demarcar com poligonais, utilizando o software de mineração, os avanços de lavra que ele precisa realizar para poder fechar a programação da pilha e atingir as metas tanto de massa quanto de teor. Depois disso, entrega para a equipe de topografia fazer a demarcação do campo, ou com algumas ferramentas hoje mais sofisticadas, e entrega para a operação executar aquela lavra. Então, basicamente, essas são as etapas tradicionais de controle de teor, né, executadas no curto prazo. E qual que era o problema disso, né? Essas técnicas de estimativa tradicional, elas não são incapazes de reproduzir a variabilidade espacial dos dados em situ. Esse era um problema que tinha utilizando krigagem ordinária ou o inverso quadrado da distância. Outra coisa, no curto prazo, a gente não utilizava informações de lucro, normalmente estacionalização de teores era a meta e a massa, né? Então, alguns artigos diziam que se trabalhasse com custo, a gente teria aí um direcionamento melhor da lavra e um ganho em termos econômicos maior, tá? Definindo principalmente os intervalos de minério estéreo. As práticas convencionais mostram que engenheiros e geólogos definem limites de escavação a partir de poligonais digitalizados manualmente em software, e aí então sempre manual, e isso era um grande problema, porque entregava o planejamento para um técnico fazer com os dados disponíveis da base de dados, e vinha uma programação de pilha, se entregasse para outro profissional fazer, e vinha outra programação de pilha, e sempre a pergunta era qual que era a programação ótima, qual que é o ideal que existe. A gente temos condições de otimizar isso no curto prazo, então sempre era uma dúvida. E o outro ponto era se nós reduzíssemos a variabilidade dos teores na alimentação da planta, melhoraríamos o desempenho metalúrgico nas etapas de concentração. Também isso não é nenhuma novidade para todo mundo. A gente sabe se ora um teor alto, ora um teor baixo, nós vamos ter problema para ajustar coletor, para ajustar depressor, taxa de moagem. Então, todos esses parâmetros operacionais de usina, se nós não conseguirmos controlar, certamente a gente vai ter alguma perda operacional no processo. E a discussão era sempre essa. Quando a gente estava construindo o problema, era, será que a gente tem que focar na estacionalização dos teores? Mas será que consigo também maximizar o lucro? Será que não dá para fazer as duas coisas juntos? Então, sempre era essa pergunta. Aí foi, vamos dizer assim, esse era o problema que a gente estava tentando resolver, né, desde o início. Eu digo a gente porque sempre foi um trabalho bastante discutido com uma equipe técnica. Alguns profissionais, inclusive, hoje estão trabalhando na companhia, outros com o próprio João Felipe e o Peroni, discussões mais acadêmicas, como é que a gente poderia trazer isso e tentar ganhar em termos de otimização.
E aí, na literatura, né, foi feita uma pesquisa na época, a gente tinha um trabalho desde 90 com Dimitrokop, utilizando modelos estocásticos para a parte de controle de teores. Na literatura, a gente encontrava muita coisa lá em 90, até 98, até 2000. Depois parece que o pessoal deu uma reduzida, aí depois voltou lá em 2010, 2015, quando as ferramentas computacionais começaram a melhorar também o seu desempenho e facilitar trabalhar com modelos simulados e até outros processos operacionais matemáticos trouxeram novamente essas discussões e eu fui nessa onda, né, de tentar trazer a questão da simulação no curto prazo e ainda a estacionalização dos teores e buscar esses algoritmos. E aí começamos a pesquisar onde é que poderia ter ferramentas que pudessem auxiliar nessa otimização dos processos. Então, como eu trouxe, né, como eu falei para vocês, a hipótese investigativa é: será que a gente consegue, baseado nas frentes de lavra que nós temos, maximizar o lucro e minimizar a variabilidade dos teores? Em paralelo, eu estava fazendo doutorado e o Augusto estava no meio do mestrado. Ele tinha um trabalho que era um conceito até do Diniz de buscar a distribuição de probabilidades e reduzir. E, pô, essa ideia é muito bacana. Aí trouxe a ideia do Augusto, criada lá pelo Diniz, discutida com o João, para tentar de reduzir essa variabilidade dos teores, e em paralelo também o algoritmo que pudesse trabalhar com custos, né, com a parte do lucro do bloco. Então esse era o desafio, hipótese investigativa, que nem o João gosta de chamar nas teses, né, ou nos trabalhos dele. Aí, qual que era a metodologia proposta, né? Então, assim, já mudando um pouquinho, o conceito básico era o mesmo, a seleção de uma base de dados, ainda trabalhando com amostras de sondagem e com pó de perfuratriz, que não abrindo mão das informações de amostragem de curto prazo que nós tínhamos. Agora, não mais fazendo uma estimativa única, sim uma simulação de teores, usando um método aqui, não, o método que eu usei foi Turning Bands, mas poderia ter sido utilizado qualquer outro método. A partir dessa simulação, uma função de transferência que, para transformar esses teores simulados em valores de benefício de cada bloco, uma função até bastante simples, sem muito complexidade. E aí depois entra num processo aqui de geoestatística, basicamente, né? Aqui a parte de transferência, função de transferência, e depois entra num processo de inteligência computacional. No primeiro momento usa redes neurais para fazer cluster, e aqui o cluster o primeiro algoritmo não tinha cluster, mas quando deixava ele funcionando sozinho, ele começava a buscar blocos em vários lugares da mina. E aí a ideia foi, bom, quando posiciona a escavadeira, não posiciona ela aleatória na mina, normalmente ela opera por regiões, ou frente sul, frente norte, área 2, área 13. Não, então a gente pode pensar em fazer alguns clusters e a partir disso o posicionamento da máquina vai ser dentro daquele cluster e nós vamos fazer a programação da pilha dentro o somatório daqueles clusters. E na prática a gente tem isso, né? São 10 ou às vezes 12 frentes de lavra para fazer a programação de uma única pilha, né? No caso, essa base de dados que eu utilizei, a pilha tem em torno de 200 mil toneladas, então cada frente de lavra tinha em torno de 10, 12 frentes que compunham essas pilhas, tá? 15 mil toneladas, às vezes cada frente, às vezes um pouco menos. Então, e aí, por fim, depois entrava num processo de otimização, propriamente dita, de seleção de blocos, aqui utilizando algoritmos genéticos. Então, aqui era redes neurais para fazer os clusters e aqui algoritmo genético para fazer a seleção desses blocos. E depois, por fim, tinham 100 planos de lavra, definia uma sequência ideal. Então, muda um pouquinho a metodologia. Ela fica até mais complexa do que a tradicional, mas, de certa forma, ela até, em alguns pontos, ela ganha em velocidade, né? Então, basicamente é isso, metodologia proposta. Então, começava
vou começar agora a explicar um pouquinho com mais detalhes a seleção da base de dados, né? Então, os dados de sondagem exploratória e o pod perfuratriz, a partir do planejamento previamente estabelecido, aqui eu coloquei o seguinte, né? O planejamento do ano, eu já recebi da equipe de curto, médio prazo, então eu já sei qual que vai ser o plano anual, já sei até o plano semestral, e talvez eu poderia até usar o plano mensal, eu já sei o plano daquele mês, eu estou programando a pilha, tem 4, 5, 6 pilhas semanais que eu vou fazer ao longo desse mês. Então, a área onde eu vou trabalhar, ela é já pré-determinada, né? Bem lá do longo prazo, com os processos de otimização, os pushbacks, e depois vem um sequenciamento operacionalizado, e aí, a partir disso, eu tenho essas informações. Então, o intervalo do horizonte anual já vem modelado de uma outra área. A gente pega o intervalo anual ou semestral para fazer a modelagem geoestatística, para poder capturar a continuidade espacial dos dados. Se pegar um horizonte muito pequeno, a gente pode perder isso, né? Então, a modelagem era feita no horizonte anual. Foram feitos 2 exercícios, um utilizando a base de dados do Walker Lake para desenvolver todo o protótipo, e um segundo exercício utilizando uma base de dados de fosfato, né? E depois, seleção dos limites de escavação no horizonte semanal. Então, a programação da pilha, especificamente, que eu estou falando, ela é no horizonte semanal, bem de curtíssimo prazo, grade control. Ok? Então, aqui, a simulação geoestatística vem a segunda etapa, né? Então, selecionei a base de dados, selecionei a área que eu quero fazer o meu modelo simulado, e depois eu faço a minha simulação. Então, assim, métodos capazes de gerar realizações equiprováveis de painéis de Lavra. Eu acho que uma das vantagens da simulação para o curto prazo é que reproduzem o histograma, reproduzem a função de covariância e honram os valores das amostras em suas coordenadas e apresentam uma maneira de quantificar a incerteza. Então, assim, no curto prazo, se tu suavizar, se tu tiver uma suavização dos teus dados, talvez tu não tenha uma condição de controle de Lavra tão adequada. E aí, para isso, a simulação pode ser uma técnica interessante. Do mesmo ponto, da mesma condição, o curto prazo é a última etapa que tu tem para tomar a decisão de se aquele bloco, aquele material vai ou não vai para o britador, ou vai ou não vai para uma pilha de estéreo. Então, eventualmente, tu saber a incerteza que tu está trabalhando com aquele plano de Lavra, talvez possa te dar uma condição maior de tomada de decisão, melhor de tomada de decisão. Então, não, esse bloco tem uma incerteza maior, eu vou precisar colocar mais amostras e aí diminuir e garantir que esse bloco realmente vá para o britador ou realmente vá para uma pilha de estéreo, e com isso reduzir perda nos processos de uma maneira geral, tá? A partir dos blocos, dos modelos simulados, tem uma função de transferência, que nem eu comentei. Nesse caso ela é bastante simples, então é um teor vezes uma recuperação, vezes um preço, menos um custo de Lavra, menos um custo de processo de beneficiamento. Aqui eu tenho os meus modelos de teores, aqui eu tenho o meu modelo econômico, né, de benefício. No caso aqui azul é benefício positivo, vermelho é benefício negativo ou estéreo, nesse caso, tá? Depois disso, então tá, eu separei minha área, eu fiz minha simulação, eu fiz a função de transferência, agora eu vou pegar uma distribuição de referência. No caso, distribuição de referência era a distribuição dos blocos do E-Type, então era a média de todas as minhas simulações com a minha distribuição de teores dentro daquela região. Então, aquela distribuição, eu vou buscar imitá-la, né? Similar ao trabalho que o Augusto fez. A ideia a partir da distribuição de teores do E-Type, nesse caso, eu vou pegar o intervalo de frequências e vou pegar a distribuição que tiver o menor diferença entre os intervalos de frequência. Então, vou somar as diferenças entre intervalos de frequência. Aquela distribuição é a mais perto da média. Por quê? Porque ao longo do mês eu vou querer ter menos flutuação, né? Vou querer buscar cenários com menos flutuação ao longo daquele todo mês, garantir que essa massa é a que vai entrar na usina. Então, eu quero que toda a semana
a usina sete os seus parâmetros com menor condição de variação possível, né? É um dos conceitos da técnica também. Então, aqui, a partir dos modelos simulados, eu vou fazer a minha distribuição de teores, tá? Depois disso, então tá, preparei tudo, né? Eu tenho meu modelo simulado, eu tenho meu modelo de benefício, meu lucro esperado, que a gente chama, e depois eu vou selecionar os blocos, né? Aqui, no caso, a ferramenta ela só seleciona os blocos que estão disponíveis. Então, ele não vai lavrar bloco sobre bloco, só os blocos que tem só os blocos de minério que estão liberados, como eu diria. Então, nesse caso, pega a cota máxima do minério. E aí vai importar no que a gente chamou de STMP, que é o Short Term Mining Plan, foi batizado esse protótipo. Foi um protótipo desenvolvido em Python, junto com eu mais um colega de engenharia da computação, que para fazer essa otimização do processo. Aqui entra na inteligência computacional, tá? Então, a primeira etapa é a parte de interface de entrada do experimento. Então, aqui carrega uma base de dados Excel, que basicamente é x, y, z, os dados simulados, aí tem x, y, z, os teores simulados e os benefícios simulados para cada um das simulações que foram feitas. Mas, basicamente, isso, tá? Então, a segunda etapa é a configuração do algoritmo de agrupamentos diferentes, que utiliza o mapa de Cohone como uma rede neural artificial para fazer esse cluster. A terceira etapa desse protótipo, dessa interface gráfica, é a configuração do algoritmo de seleção dos blocos, propriamente dita, tá? Que aqui utiliza algoritmos genéticos. Essa etapa aqui é uma etapa de resultados da função objetivo. Ao longo das iterações, existem alguns parâmetros na função que são setados e a partir daqui eu consigo ver a evolução das iterações. E aqui, basicamente, eu estou importando um arquivo do Walker Lake, né, um modelo de blocos do Walker Lake, bastante simples aqui. Então, carreguei o Walker Lake. Aqui a gente está vendo só blocos de minério que estão disponíveis, tá? Então, aqueles blocos de estéreo do Walker Lakes que receberam benefício negativo ou menor do que zero, eles não foram carregados nessa interface, eles não vão ser nem otimizados. Tá, e como é que eu faço, Capone? Não, esse caso eu vou colocar uma escavadeira lá, vou colocar uma máquina para tirar e vai levar para o estéreo. Eu não vou nem dar a chance dele entrar na programação da pilha, aqueles materiais de estéreo, ok? Então, aqui é a janela de visualização em XY, né? Na realidade, aqui é X e aqui é Y, o grid regular, basicamente aqui do Walker Lake, tá? Então, agora eu vou detalhar dois pontos específicos aqui, que é o mapa de Cohone, como é que ele funciona, essa rede neural, bem simples, obviamente, não vou entrar muito no detalhe dele. E depois eu vou falar sobre os algoritmos genéticos, a segunda etapa, tá? Então, aqui, na realidade, essa questão do determinação das regiões de seleção de escavação, ele é o mapa auto-organizável de Cohone, é uma rede neural, modelo de rede neural desenvolvida pelo Temu Cohone, um pesquisador da Universidade de Helsinki, e ele é um modelo alimentado por um processo que a gente chama de não supervisionado, né? Então, ou seja, ele não faz necessário apresentar uma entrada e a saída ideal para a rede de apresentar aquela aprenda, que ela tem um processo de aprendizado, né? Então, outra característica do modelo é que os neurônios são auto-organizáveis. Como já o título diz, isso significa que, com o passar do tempo, a rede vai criando grupos de neurônios especializados em certas entradas. Então, esse comportamento também ele é baseado no cérebro humano e possui núcleos específicos, né? A parte frontal pensa mais na fala, uma parte mais no raciocínio, outra na visão. Então, basicamente, setores do cérebro com comportamentos específicos de grupos especializados, alguns neurônios que têm
sinapses com comportamentos similares em uma determinada região do cérebro. Tá? Então, aqui é o conceito da função do algoritmo, né? Então, assim, cada neurônio tem uma conexão com todos os neurônios, e o vetor de entrada é um vetor que entra aleatório, e os pesos iniciais da sinapse são definidos aleatoriamente, para não formatar um mapa de tendência inicial na organização. Um dos processos é o processo de competição, né? Nesse caso, o vencedor leva tudo, então reajusta os pesos a partir do processo de aprendizado desse vencedor. A forma mais utilizada nesse vencedor que leva tudo é a distância euclidiana. Então, a partir do vetor de entrada ser um estímulo representado por um ponto X, e então esse neurônio vencedor seria aquele que está mais próximo do estímulo e assim melhor responderia a esse processo. Então, basicamente, similar ao processo biológico. E à medida que o sistema vai fazendo as iterações, ele vai aprendendo e vai diminuindo o processo de aprendizado, similar à nossa vida também, né? Então, ele tem uma taxa inicial de aprendizado, que ele é maior, como um bebê e como uma criança de 5 anos, e ao final do processo de aprendizado ele tem uma taxa menor, então, como uma pessoa mais sênior, que vai diminuindo essa capacidade de aprendizado. Então, ele também tem, e isso é definido ali pela função T, né, de tempo ou taxa de aprendizado desse neurônio, tá? Então, basicamente é isso, eu falei bem superficialmente, e essa é uma rede neural até relativamente simples, comparado com redes neurais mais complexas. E qual que é a vantagem dela? Ela é rápida. Então, para o curto prazo, ela funcionava bem porque ela era rápida e ela era simples de implementação. Também a ideia não era complicar muito a vida, era fazer a minha vida, pelo menos, mais fácil no meu doutorado. E aí, aqui, só para mostrar para vocês, aqui já é uma ideia do algoritmo funcionando. Então, o que ele está fazendo aqui, né? Essa etapa configurou 4 clusters, pode ver que tem uma etapa de saída, deixa eu voltar ali, aqui ele está configurando aqui, ó, 4 clusters, a taxa de aprendizado inicial é um alfa 0.5, a taxa inicial final 0.05, e ele faz 50 iterações, tá? Agora ele vai mudar a taxa para 6, tá? Então ele vai rodar aqui, ó. Então ele começa a rodar com os neurônios, entrou com 6 neurônios, e ele faz aqui, essa aqui é uma região de cluster, essa aqui é outra região de cluster, outra região de cluster, similar ao posicionamento das escavadeiras. Então aqui eu estou vendo os blocos, cada bolinha pequena são os blocos. Esse aqui é o neurônio de entrada, que entra aleatório, ele não vai fazer parte do meu processo, né? E ele só vai entrar para definir os meus clusters. Então aqui eu estou vendo, vocês podem ver que a taxa vai diminuindo à medida que ele vai rodando o número de épocas, e aqui eu vou colocar uma terceira etapa, são 8 clusters, nesse caso eu estou colocando 8 clusters rodando o Walker Lake aqui para poder ver a simulação, tá? Então, basicamente é isso, definir o meu modelo, já tenho o meu modelo simulado. Aqui eu estou entrando só com o E-Type, tá, pessoal? Então, essa etapa que a gente chama Workbench é quase uma etapa de setar o programa, né? Depois tem uma etapa que a gente chama de Batch Runner, que ele vai rodar todos os processos várias vezes, e depois tem uma etapa que chama aqui Result Viewer, que é uma etapa de visualização do resultado. Então, assim, tem o Workbench, eu seto os meus parâmetros, tanto do cluster quanto do algoritmo genético. Depois eu vou rodar isso com todas as minhas simulações. Então, o Workbench está pegando basicamente o E-Type. Nesse caso, eu sempre setava ele com E-Type. Tá? Vamos adiante. Um pouquinho. Aqui, o algoritmo genético, né? O que são algoritmos genéticos? Nesse caso, são técnicas de busca e otimização. É uma metáfora com a teoria da evolução das espécies, iniciada pelo fisiologista naturalista Charles Darwin, que certamente vocês já devem ter ouvido falar. Ele foi desenvolvido por John Holland em 75,
e popularizada por Goldberg em 89, né? Então, a característica do AG, do algoritmo genético, ele é um algoritmo estocástico, ele trabalha com uma população de soluções simultâneas, utiliza apenas informações de custo e recompensa e não requer nenhuma informação auxiliar. Então, eu acho que uma grande vantagem que me fez buscar essa técnica, que são fáceis de ser implementadas, relativamente fáceis, se adaptam bem aos computadores paralelos e são facilmente hibridizados com outras técnicas, né? Nesse caso aqui, por exemplo, mistura redes neurais e com algoritmos genéticos e o processo funciona bem, né? E trabalha tanto com parâmetros contínuos quanto discretos. E a ideia era essa, né? A ideia era tentar fazer alguma coisa fácil e essas meta-heurísticas, elas não trabalham com a solução ótima, trabalham com uma solução quase ótima, mas num ambiente de curto prazo, onde tu tem uma série de informações para tomada de decisão e tu precisa de uma velocidade de processamento, uma informação quase ótima resolveria num tempo computacional adequado. Então, por isso também essas soluções foram pesquisadas. Então, tanto discussões de grupo, algoritmo genético é legal, como começar a estudar isso aqui, paralelamente até também o Augusto estava desenvolvendo, funcionou o algoritmo dele, eu digo, já tem um que funciona, a gente começou a ler na literatura também, tinha muita coisa eu não digo, mas tinha alguma coisa desenvolvida e isso também estimulou os trabalhos. Tá? Qual que é o racional da estrutura de AG básica? Né? Entra com uma população inicial, avalia essa população a partir de uma avaliação de desempenho, né? Qual que é o desempenho daquela população, define um critério, essa população está legal, sim, então esse critério pode ser a partir de um número de vezes que tu vai avaliar, pode ser a partir de um target que se queira, normalmente é uma função objetivo. Se não avalia, faz o cruzamento entre espécies, né? No caso aqui, eram frentes de lavra, cada frente fazia cruzamentos crossover, então cruzamento entre si, e mutações, tirava uma parte de um e jogava uma parte de outro, sempre buscando a melhoria dessa... E avaliava, tinha uma função objetivo, fazia essa mutação e olhava. Melhorou? Melhorou. Então, continua mutando, continua melhorando esse processo até chegar num determinado momento. Então, eu vou me deter aqui como é que gerava a população inicial, vou me deter aqui como é que fazia a avaliação da população e como é que era a seleção aí dos pais e filhos, né, dos pais e filhos dessa população, dos cruzamentos, né, que a gente chama de aptidão, né, quanto apto está aquela população. Então, aqui é uma etapa, eu vou até voltar aqui o slide. Então, aqui é o modelo Walker Lake, só para simular um Walker Lake. A primeira etapa era o cluster, então a gente tinha o cluster, a gente tinha o cluster aqui, então rodou o mapa de Cohone, tem os clusters. Primeira coisa que tinha que fazer era a definição do caminho. O caminho, na realidade, era a programação da pilha. Então, cada bloco era um bloco que eu iria lavrar. Aqui vai lavrar bloco a bloco. Não lavra uma poligonal, lavra o bloco inteiro. Então, fazia blocos, nesse caso era de 5 por 5 por 5, e depois subagrupou por 25 por 25 por 5, que são os mesmos blocos que a gente usa hoje no curto prazo. Então, lavrava bloco a bloco, e tinha, bom, para eu fazer uma pilha de 200 mil toneladas, eu vou precisar aqui de 200 blocos, 100 blocos, 80 blocos. Então, essa era a definição do caminho. Então, qual é o tamanho da minha pilha? Aí, a partir daí, como o número de clusters já estava definido na etapa anterior, tinha um critério, ele não lavrava dentro do cluster se não tivesse no mínimo 10 blocos. Porque eu não posicionaria uma escavadeira que não valesse a pena no mínimo 10 blocos. Então, esse exercício de testar o número de clusters e voltar a fazer naquela etapa de setting lá, de setup. Então, ele criava uma envoltória de convecção a partir de uma rotina de convex rule aqui, pegava somente os blocos limítrofes a essa envoltória
e gerava caminhos aleatórios, saindo aleatoriamente de cada um dos blocos. Então, não tinha uma saída aleatória. Gerava um caminho aleatório e repetia esse processo, aí fazia cruzamentos e interações e repetia esse processo o número de vezes que eu rodava, pedia para o algoritmo genético fazer. Tá? Então, basicamente, era isso. Fazia o cluster, fazia o caminho de saída, o tamanho da pilha, rodava essa envoltória de convecção e saía aleatoriamente rodando os caminhos. Repetindo, cada cluster tinha no mínimo 10 blocos, fazia no mínimo 10 blocos. Tá? E aí, a função aptidão era uma função que a gente chamava de fitness, né? Então, era um fitness de distância. Então, o que ele fazia? Ele analisava quais eram os blocos mais próximos daquela região. Então, para ele não sair buscando blocos aleatórios, tinha um critério de distância. Eu queria os blocos mais próximos, justamente para não fazer um bloco aqui, depois deslocar a escavadeira para buscar outro bloco mais distante. A ideia era os blocos mais próximos tinham pesos maiores. Né? Uma função de lucro, então aqui entrava o lucro, tinha uma constante K, essa vezes o lucro, e uma constante K vezes o fitness. O K vezes o lucro era o somatório dos lucros do bloco, mesmo, de cada poligonal, e a função fitness teor era essa diferença que eu falei, as diferenças da distribuição de probabilidades entre uma curva de distribuição do histograma padrão, a partir do E-type, daquela programação do mês, e a distribuição daquele plano. Né? Então, quanto mais próximo, maior seria o fitness. Então, o fitness, quanto maior fosse o fitness, melhor é a aptidão daquele plano, né? Aquela programação de plano. E essa constante K era justamente para eu poder padronizar, porque eu tinha uma distância em metros ou em quilômetros, eu tinha um lucro em reais ou em dólar, e tinha um teor, um teor em percentual ou em grama por tonelada. Então, essa constante K era a mais difícil, eu diria assim, para poder, ou a mais subjetiva, para poder estacionarizar e ter os pesos mais ou menos distribuídos de forma igual. Então, depois disso, fazia os cruzamentos, né? Rodava, e tanto tinha o crossover, que cada gen gerava na função. Então, de cada gen era uma sequência de blocos. O total de filhos era o número de blocos válidos. Então, fazia isso até chegar no caminho máximo. E também mutações, né? Mutava de forma aleatória, né? Cortava no bloco, pegava os mais aptos, melhorou a aptidão, pega aquela simulação anterior, pega aquele caminho melhor e vai fazendo mutações. Então, basicamente, era isso. E aí, agora vai rodar um aqui, só para mostrar para vocês o que fazia, né? Então, aqui está rodando, pegou 4 clusters, definiu 100 blocos do caminho, 105 aqui está definindo, aqui é o caminho, e vai rodar o algoritmo genético, né? Então, ele está agora procurando aqui a pilha. Então, olha só, ele vai melhorar a aptidão, né? O que a gente está vendo aqui? Número de indivíduos que vão programar, vão fazer rodar esse algoritmo genético, número de gerações, o total de cruzamentos, o total de mutação, são parâmetros estabelecidos, elitismo, então permanece a elite, permanece, torneio, né? Então algumas vezes faz um torneio para não cair em mínimos locais, e aqui as constantes K, aquelas que eu falei para vocês, e aqui o caminho. Então, ele vai variar de 105 a 110 blocos, é a programação da minha pilha, e executa o algoritmo. E aqui é o fitness, então eu melhorava, se isso aqui fosse crescente, eu melhorava o meu desempenho e tentava distribuir de forma mais ou menos igual os pesos de cada um daqueles parâmetros da função, buscando eles ficarem mais ou menos com pesos iguais, né? Então, a multiplicação do fitness, às vezes a multiplicação da distância, às vezes a multiplicação da distribuição, tinha que mais ou menos fechar números parecidos aqui. Bom, estou satisfeito com esses parâmetros aqui, eu ia para a etapa de batch runner. Tá? Então, basicamente é isso. Rodei o cluster, setei o meu algoritmo genético a partir desses critérios aqui, no caso, aqui é envoltória e o número de blocos, e agora vou para o batch runner. Então, o que era o batch runner, que era a etapa? Eu tinha 50 simulações, né? Então eu podia fazer 50 vezes aquilo. 50 vezes aquele plano, rodando com cada um dos planos, e cada cluster que eu fizesse, cada agrupamento que eu fizesse com 50 simulações, era um outro plano.
né? Então, eu vou fazer um agrupamento 1, se eu fizer um agrupamento 2, que como o algoritmo genético sabe, a rede neural sai de forma aleatória, eu vou fazer um outro cluster de forma aleatória também, tá? Aí rodava isso várias vezes, tinham vários planos. Eu vou correr um pouquinho mais, tá? E tinha um critério de seleção, dos blocos. Já estou com 37 minutos aqui. O critério de seleção era qual que era a menor distribuição de probabilidades e com o meu maior fitness. Esse aqui é o critério de... Eu vou escolher esse plano aqui. Então, agora eu vou rodar o estudo de caso. Expliquei para vocês como funciona todo o processo. Aí eu vou rodar o estudo de caso. Peguei um processo de uma mina de fosfato, né, na região central do Brasil. Aqui são as informações de pó de perfuratriz e sondagem, tá? Do curto prazo, basicamente o plano de curto prazo. Aqui fiz a simulação, eram dois domínios, então por isso a gente está vendo duas simulações, são dois horizontes de intemperismo aqui, tá? E aqui as validações das minhas simulações e aqui os meus modelos simulados, tá? Depois que eu tenho meus modelos simulados, peguei aleatoriamente 4 modelos, aqui os meus modelos econômicos. Roda a minha função benefício e tem os meus modelos econômicos de minério estéril. Então, o que eu tenho na mina, né? Eu tenho aqui, eu só estou carregando o E-Type, aqui toda a mina aparecendo, aqui no meu modelo que eu fiz a simulação, aqui o meu modelo de lucro esperado em toda a mina, e aqui só o plano mensal. Eu só vou fazer agora, peguei o plano mensal do planejamento de curto prazo, ou trimestral, ou bimestral, e disse, cara, agora eu vou programar a pilha aqui dentro. Peguei só os blocos que estão aflorando, né, que estão sem estéreo a ser lavrado, e vou carregar no STMP, tá? E vou rodar ele. Agora vou rodar o processo. Então, o que está fazendo aqui, né? Ele vai carregar, agora é o modelo de curto prazo dessa mina. Então, aqui está carregou aqueles blocos que a gente está vendo aqui, XY, né? Então, eu estou testando 2 clusters, tentei 2 clusters, né? Um com 2, outro com 3. E digo, estou satisfeito com esses clusters aqui, estão mais ou menos distribuídos, eu consigo posicionar a escavadeira dessa forma. Agora, vou rodar os meus parâmetros de AG aqui. Vocês podem ver, o fitness está melhorando. Só vou voltar um pouquinho aqui, só para ver. Então, aqui, deu peso 5.2, 6.1, 5.9, está mais ou menos 6. Eu estou satisfeito com esses parâmetros de peso da minha função. Agora, eu vou rodar o meu Bet Runner, que a gente chama, né? Rodar aqueles 50 planos várias vezes. Então, carrego o dataset, carrego aquele dataset e vou rodar ele com 2 agrupamentos. Então, se eu tenho 50 planos com 2 agrupamentos, eu vou rodar ele, vão dar 100 planos. Nesse caso aqui, eu peguei um banco de dados para ter tempo aqui, peguei um banco de dados com 5 planos só. Até ele está com 5 simulações só. Então, ele vai rodar 2 clusters, 5 simulações, ele vai rodar 10, ele vai gerar 10 planos de lavra. Tá? Porque se fosse 100 planos aqui, a gente iria ficar muito tempo esperando, talvez próximo meia hora, 1 hora. Então, aqui ele está rodando, pegou a primeira simulação, rodando a primeira iteração, fez a segunda simulação. Então, a gente tem aqui né, as informações da simulação. Agrupamento 0 é agrupamento 1. Então, está rodando aqui, só para a gente ver. Eu tenho um cachorro que estou participando da apresentação. Então, a gente está vendo os agrupamentos, os clusters e as simulações, né? O número de simulações. Então, aqui ele já disse, o agrupamento 1, a simulação 4 foi a que deu melhor e o fitness deu os fitness 17.38, né? Aí agora eu vou ir no Result Viewer. Ele já era um resultado no arquivo Excel. Perdão, desculpa. Ele gera um arquivo Excel, perdão, eu não passei. E agora, eu não tinha passado o slide. E agora eu vou visualizar o resultado daquelas 10 simulações que eu fiz. Vou carregar ele. Vou pegar a simulação 7, aquela que eu escolhi. Vai lá, eu vou gerar aqui um resultado, tá? Um resultado da minha simulação, dos meus gráficos.
e está processando, né? Então, o que ele está me dizendo aqui? Que dentro daquele meu critério de seleção dos blocos, daquelas 10 simulações que eu fiz, ele começa em 0, vai até em 9, a simulação 7 foi a que me deu a menor distribuição do parâmetro aptidão e que me deu a maior aptidão. Então, seleciona aqueles blocos lá da simulação 7. Né? Então, foi no agrupamento 1, simulação 2, é o plano 7, tá? Que ele está selecionando. Tá? Então, o que eu faço aqui? Né? Eu sei o meu plano, eu vou lá, eu ainda poderia visualizar nesse mesmo resultado, nesse mesmo result view, o meu lucro, meu parâmetro, porque eu tenho um parâmetro, a aptidão é a função total, o lucro é uma parte, a distribuição de probabilidade é outra, né? Então eu estou vendo aqui agora, poderia selecionar por lucro, quero ver qual que me deu o maior lucro daquela função, ou quero ver o plano que me deu a melhor comparação entre os histogramas aqui. Então, poderia, qual que é a melhor distribuição entre os histogramas. Ele ainda gera o histograma, né? Gera os dois histogramas de comparação do plano mensal e gera o histograma daquele plano que selecionou. Só para comparar, para ver se tem coerência, se não está, simulação 1, agrupamento 1, simulação 2, tá? Foi o que ele selecionou, plano 7. Aí ele gera esses gráficos ainda no Excel. Então, eu vou lá no resultado de cada simulação é gerado e eu vou dar uma olhada nesse plano. Ele pegou X, Y, Z. Aqui ele está com teor de cobre ainda, porque o programa não alterou para o P2O5. O benefício do bloco, a semana, né? Então, toda a semana 1 vai ser a semana que são os blocos que... Todos os blocos que receberam, recebem semana 1. Aqui, alguns parâmetros da minha função, tá? Índices da minha função. Então, vou selecionar os blocos da semana 1. E, bom, essa semana 1 aqui deu uma média aqui de teores de P2O5. Nesse caso, vou ver P2O5. Deu 54 blocos, programação da minha pilha. E que era o que eu queria. Nesse caso lá, eu setei entre 50 e 55 blocos para a programação de Tapira. E aqui deu 8,77 teor médio dessa programação aqui da pilha. Ainda tem os parâmetros do cluster, gera nesse mesmo arquivo de resultados, do cluster e do algoritmo genético, e aqui cada um dos clusters, se eu quisesse ver, e aí acho que por fim eu vou ali da evolução da função, que é legal também. Cada geração, eu comecei com 15.4, na última geração eu já estava lá com 16.8, então significa que ele melhorou, a cada iteração ele melhorou o processo de resultado da função fitness, tá? Então, só para mostrar como é que o algoritmo funciona e o que ele entrega, né? Isso aqui tudo é geração em Excel e depois para poder importar para um software de mineração propriamente dito. Então, fechou, né? Agora eu venho aqui para... Então, aquilo ali eu mostrei um exemplo com 5 simulações e 2 clusters. Então, nessa base de dados eu tinha 50 simulações e 2 clusters. Então, fez 100 planos. E usando o mesmo critério, selecionei o plano 29 aqui. E dentro do plano 29, como eu tinha vários planos, vários teores, eu tenho uma distribuição de probabilidade do plano 29. Então, eu sei o teor médio, eu sei quartil superior, inferior, mediana, máximos e mínimos para cada um dos planos. E rodava isso para cada uma das semanas, eu tenho a programação mensal. O software ainda permite que, quando eu tenho o bloco carimbado, eu volto na semana 2, ele já desconsidera os blocos que estão carimbados com 1. Então, na semana 2, eu consigo rodar automaticamente a partir da semana 1. Aqui, ó, eu pego continuar anterior, é o resultado da semana, eu pego o gráfico da semana, o arquivo da semana anterior e digo, ó, roda agora de novo a semana, e aí vou diminuindo, né? Rodo de novo com a interação com menos blocos. Então, basicamente isso, né? As seleções do plano, as médias, e aqui, esse aqui foi o plano que ele selecionou, o plano da semana, a programação da semana que ele selecionou. E depois ainda fiz a comparação com um plano mensal. Pedi para um engenheiro de planejamento de curto prazo fazer a programação mensal. Ele selecionou esse plano aqui e esse plano foi selecionado pelo STMP. E fiz a comparação entre eles, né? Então, para cada uma das semanas, a média do STMP deu 8,67, com um desvio padrão de 3,34. O manual deu 8,48, o desvio padrão de 3,47. A ideia era diminuir
aqui era o benefício para cada uma das etapas. Então, melhorou o benefício e diminuiu a variabilidade dos teores na primeira semana, fez isso para a segunda semana, fez isso para a terceira semana, e no final da programação do mês, ele reduziu aí o desvio padrão, o erro relativo do desvio padrão em 10,76 e o erro relativo do benefício em 2,29, comparado a um plano manual feito do método tradicional. Então, as conclusões, né? Esse método, comparado aos blocos, ele deu um resultado positivo. Ele teve como vantagem seleção de blocos de minério quantifica o risco, consigo, a partir desse cenário aqui, né, quantificar minha incerteza daquele plano. Eu consigo, de certa forma, flexibilizar a função benefício, a função de transferência, e fazer vários cenários, né? A gente fez 10 cenários aqui, com 5 simulações de forma rápida. Ele tem trabalhos futuros, ele sai, até nem coloquei aqui, ele sai de um ponto aleatório, então nem sempre isso é possível. Ele só trabalha com blocos que estão expostos, nem sempre isso é possível. Ele, às vezes, faz caminhos que operacionalmente isso não é possível. Então, obviamente, ele não está pronto, ele ainda é um protótipo, mas ele tem ainda, ele conseguiu atingir o objetivo que era o primeiro da tese. E mistura um pouco de simulação geoestatística com inteligência computacional. Basicamente isso, pessoal. Acho que não sei quanto tempo eu fui, deixa eu só dar uma olhada aqui, eu estou com 50 minutos aqui de tempo no meu tempo. E gostaria de agradecer aí a todos vocês pelo tempo disponível. Basicamente é isso. Obrigado. Eu que agradeço, Luciano. Obrigado aí pela apresentação. Bem menos das 3 horas aí, viu? Não, mas tá tranquilo, foi bem clara, boa explicação. É sempre bom ver também possíveis trabalhos futuros aí para a gente ter ideias de mestrados e doutorados, né? A gente sempre precisa desse futuro. Inclusive, conversamos aí essa semana passada sobre isso, né? Bem legal mesmo, assim, eu acompanho o trabalho do Augusto, que eu sou co-orientador dele ali, tem espaço também para evolução nesse sentido. Os dois meio que se confundem, né, porque eles começaram mais ou menos junto, foram no mesmo caminho, só que o Augusto ainda está desenvolvendo, mas tá indo bem. Então, parabéns, obrigado, tá? E eu deixo aberto, então, para perguntas, tá? Por favor, se inscrevam no chat. E preferencialmente liguem o microfone para ficar um pouco mais fácil, não ficar só nós dois aqui falando, né, Capone? Mas sim, fiquem à vontade, por favor, aí. A gente tem. Eu não sei como é que tá o teu tempo, né, mas. Eu tenho mais ou menos uns 15 minutos, talvez até às 6h10 eu consigo. Então, por favor, né? Vamos lá. Tem perguntas? O Davi botou uma pergunta aqui, deixa eu ver, foi o primeiro. Alguém se inscreveu para falar? Não, o Davi, isso. Ele tem uma dúvida na função objetivo, a distância calculada referente à distância da semente de erosão ou da distância intercluster? O Davi... Da distância intercluster. Tá? Então, na verdade, os blocos vão sair sempre não vão ultrapassar aquele cluster, entendeu? Ok. Mais alguém? O Edgar? Tá me ouvindo aí, pessoal? Estou ouvindo, Edgar. Pode falar. Parabéns pelo trabalho, é interessante mesmo. Não é nem uma pergunta, é mais um comentário que realmente tipo assim, é interessante o teu trabalho, porque a gente pegar a simulação e utilizar no curto prazo, né, a coisa ela fica meio no ar, né? O pessoal não consegue absorver, digamos assim, o conceito de avaliar a incerteza. Agora, é interessante o teu trabalho, que tu faz esse trabalho, no final, o cara lá da operação, ele está recebendo o mesmo plano de lavra, né? Então, ele não precisou queimar neurônio, digamos assim, pensando na incerteza lá e tal da coisa, que tipo, tu já traz todo esse conceito de simulação, de avaliação de certeza, de estacionarização, e lá para o cara é o mesmo plano de lavra.
Então, o processo ele fica mais fluido, digamos assim, né? Não sei como é que tu vê a aplicação disto mesmo na prática, mas eu vejo com muito bons olhos justamente isso, né? Tu não traz um grau de complicação lá na operação, né? É o mesmo resultado, mas tu avalia tudo isso antes disso era só a crigagem mesmo ordinária e aquele teor totalmente suavizado da coisa, né? Então é mais esse comentário que realmente é um assunto muito interessante e realmente a aplicação mesmo de simulação e do conceito de estacionarização e maximização dos teores e da função-benefício, né? O que eu penso, aí é mais uma opinião minha. Na prática, já é difícil de conseguir cumprir à risca um plano estático, vamos dizer assim, ou determinístico. Então, assim, se tu trouxer um plano com incerteza, aí não é muito complicado para a operação, tu entregar para um operador, ó, aqui a probabilidade, não, então esquece, né? Isso aí ele tem que seguir, aquela informação tem que ser para o planejamento tomar decisão, na minha percepção, ou para um sistema automatizado, que vai desde um processamento em nuvem, com equipamentos autônomos, com isso tudo interligado no sistema de despacho. Talvez, quando a gente chegar nesse nível, a gente possa entregar para uma máquina tomar a decisão se vai lavrar ou não aquele bloco, considerando a incerteza. Hoje ainda, nos processos que, pelo menos eu estou trabalhando, a gente ainda precisa entregar para a operação um plano determinístico com a maior clareza possível de onde ele precisa lavrar. Agora, essa informação de incerteza, ela deve ir para o planejador ou para a equipe operacional tomar essa decisão, se precisa adicionar informações de sondagem, de maior amostragem, se aquele bloco, a partir de um critério de incerteza, ele não vai entrar no plano de lavra, só vai entrar se ele tiver com XYZ grau de confiança, e aí essa informação vai para mas para a operação segue, vamos dizer assim, um plano convencional, né? Ele não vai ter a condição de tomar essa decisão. Agora, de novo, a gente olha naquela apresentação que o Godoy fez lá na parte de exploração, onde a gente já percebe processos automatizados de sistema em nuvem, toda essa base de dados, que hoje em dia o que se diz, né, a riqueza dos dados, eles valem mais do que o petróleo, e então trabalhar talvez num ambiente em nuvem, talvez num sistema de despacho automatizado, com equipamentos autônomos, a gente possa utilizar algoritmos que tomam decisão a partir da incerteza. Mas para a operação eu ainda entendo que a gente ainda tem um caminho para percorrer. Tá? Obrigado aí, Capone. Excelente aí. A solução no final, que eu acho mais legal, é elegante, né? Obrigado. Obrigado, Edgar. Capone, a Thaís botou ali um questionamento, tá? É um ponto relevante também que a gente sempre discute na tese do Augusto, né? Na questão visual, com o plano manual, o plano do STMP tem um maior espalhamento dos blocos, né? Tem aquele salt and pepper lá, aquele pipocamento, digamos Oi, assim. Oi, Diego, boa tarde. Oi, Thaís. Posso conversar aqui também? Tem problema? Pode. Não, pode, à vontade. Obrigada. Eu achei que estava sem microfone, mas pode falar. Não, eu troquei aqui o áudio. Parabéns, Capone, muito legal, viu? Eu já trabalhei um pouquinho com planejamento estocástico, mas para longo prazo, então ver assim, curto prazo, eu já conheço também o trabalho do Augusto, acho bem bacana. E a pergunta é justamente como o Diego estava explicando, eu, por exemplo, nos trabalhos de longo prazo, exatamente isso que vocês estão falando, né? Muito difícil passar para o âmbito operacional. Muito bom, o resultado é melhor, o financeiro, o NPV ou o benefício, como você mostrou, mas sempre ficava essa dúvida de quem recebe, né? Bom, tudo bem, é maior, mas operacionalmente ele é viável? Então, minha pergunta foi mais nesse aspecto, assim, que na comparação visual com o plano manual, esse do STMP, ele tinha um maior espalhamento dos blocos, então
se operacionalmente a Lavra ela seria possível, ou ficar mudando muito a escavadeira de lugar, já não seria tão viável. E aí a outra pergunta é se existe alguma ideia de inserir uma poligonal de restrição para não ter esse espalhamento, ou número mínimo de blocos agrupados pela distância entre os blocos e não intercluster. Era essa a dúvida, mas parabéns, eu adoro esse trabalho, muito bom mesmo. Legal, tudo bem, Thaís? Legal falar contigo. Obrigado aí pelo comentário. Na realidade, esse foi sempre um desafio, né? E ele não foi solucionado na sua íntegra. E eu acho também não é tão simples colocar todas as restrições que a gente tem no curto prazo, no curtíssimo prazo, a partir de um modelo matemático e sair uma solução ótima. Acho que a gente ainda tem um caminho a percorrer, pelo menos onde eu pesquisei. Mas a ideia do cluster era essa, né? Então, assim, e ele não foi totalmente satisfatório. Então, eu acredito que tenha que inserir mais restrições, sim, talvez elas possam ser, a partir de que nem tu falaste, de modelos, critérios físicos, né, onde tu coloca poligonal, não sai daqui de dentro, ou a partir talvez de um sequenciamento que tu tenha num Deswik ou num EPS da vida e tu já sabe daquele sequenciamento, agora tu tenta otimizar ali dentro a programação da pilha ou a programação da semana para ter algum critério de menos variabilidade possível. Então isso ainda não está solucionado, isso vai para trabalhos futuros. Mas o que foi feito? Foi feito clusterar essa ideia. Deixa eu só fazer uma interrupção, que eu tenho certeza que uma coisa que o João ia falar, que ele sempre fala assim, ó, que assim, tu não tem nada, né? O trabalho geralmente é feito manual, tem as ferramentas operacionais e tudo, mas o trabalho geralmente de forma manual. Tu tá partindo do zero. De repente tu tá apresentando uma solução, tá? Ela não é ótima, mas ela é uma que quase ótima, né? Então, em vez de partir do nada e ficar desenhando na mão e ter uma opção ou duas e entregar no final, tu tem ali um processo de otimização de um algoritmo e tu pode fazer ainda o trabalho manual, mas um trabalho manual muito mais preciso e acurado, levando em consideração uma série de combinações aleatórias a partir de um algoritmo genético. Essa que é a ideia. Tu nunca não vai ter a solução refinada no final, mas tem 90% da solução, digamos assim, né? Nesse sentido. Tinha 2 pontos aqui, né? Eu tinha que acabar o meu doutorado, esse eu acho que era o mais importante. Então, acabou o doutorado antes de acabar o projeto. Tá, ok. Não, mas obrigada, tá respondido de forma nenhuma, é algo como crítica, só uma pergunta mesmo, até porque o otimizador eu acredito que está pronto, quem sabe assim, esse refinamento venha numa segunda etapa, o tal do, né, os trabalhos futuros, como a gente sempre fala. Quem tiver terminado um doutorado sem nenhum trabalho futuro, eu gostaria de conhecer a pessoa, me apresentar, pedir umas dicas, porque aí é outra categoria, né? Mas parabéns, Capone, muito bom. Hoje a gente está com trabalho, né? A gente continua com a parceria com a Federal do Rio Grande do Sul, trabalho do próprio Augusto, e justamente ainda não desistimos de encontrar aí uma solução que seja melhor do que um critério. Porque qual que é o problema que eu vejo, assim, a decisão é do programador da pilha, né? A decisão é do programador da pilha. E se colocar o Capone para fazer a programação da pilha, vai sair uma pilha. Se colocar a Thaís para fazer a programação da pilha, vai sair outra pilha. Então, sempre é a decisão que tu fica perguntando, pô, será que isso aqui é ótimo? Será que eu consegui otimizar? Então, assim, essa é a ideia, de tentar, a partir de um modelo matemático, tirar um pouco do lado mais empírico. E aí, não é fácil trazer todo o lado empírico, todo o conhecimento do programador da pilha e todas as informações que a gente tem aí no dia a dia. Quebrou a máquina, aquela região que a bomba quebrou, encheu, né? Então, assim, todo o lado operacional, aqui a escavadeira não entra, então mesmo que tu tenha blocos, tu não vai conseguir. Então, tudo isso, não, acho que na prática não vai ter, mas que nem o Diego falou, olha, eu tenho 100 planos ali, com 5 simulações. Começa por esses aqui
e talvez a gente consiga estacionalizar melhor a programação na usina. Ah, cara, descolou um pouco aqui, essa região. Bom, então, pelo menos ele te dá uma dica. Eu acho que essa seria, talvez, o que ele consegue fazer hoje, né? Mas, com certeza, ele ainda é um protótipo, ele não está uma solução pronta. Tá, obrigado, Thaís. O Capone, o Carlos Schneider, ele perguntou se tem não tem resultado do comportamento da recuperação metalúrgica para o planejamento dos clusters de lavra. Se tem alguma eu não trouxe, né? Foi o Carlos, né? O Schneider, né? Eu não trouxe a recuperação metalúrgica. Acho que isso porque eu entendia que o teor já era difícil, né? Então, ainda, se eu trabalhasse com recuperação metalúrgica, talvez eu ainda complicasse mais a vida. Aí teria, mas ela é uma variável não aditiva, não dá para misturar as coisas, tem que ter outro critério matemático. E aí eu acabei nem indo nessa linha. Mas eu tenho certeza que se a gente fizer um planejamento com base na recuperação metalúrgica, ele me parece mais, vamos dizer assim, faz mais sentido. Obviamente que tem que ter informações de desempenho metalúrgico suficiente, os modelos matemáticos que representam isso têm que ser também robustos para que a gente possa confiar na base de dados e nos modelos matemáticos, nos resultados, mas eu entendo que, sim, a gente poderia colocar a ideia até naquela função de transferência, era fazer a recuperação metalúrgica a partir de uma função uma função. Teores mais baixos dariam recuperações piores, teores mais altos, e aí teria uma função, uma distribuição ótima, uma curva ótima. Mas aí seria só mais um requinte da ferramenta e talvez traria uma complexidade que na época eu não estava querendo. Mas eu acho uma boa ideia, assim. Tá bom. Se tu tiver tempo, tem mais uma pergunta que seria do Pedro Campos. Tenho sim. Capone, boa noite, tudo bom? Tudo bem, Pedro? Pelo que eu entendi, você rodou vários cenários de teor e aí você fez uma otimização para cada um desses cenários, né? E aí o melhor resultado de otimização para um cenário de teor específico, você pegou ele, né? Você selecionou ele e depois no final você ainda roda os outros cenários sobre essa otimização para você ver a incerteza. Foi isso que aconteceu? Exatamente. Porque um cenário ele vai estar me dando melhor, né? Mas como eu tenho uma distribuição de probabilidades, qualquer uma delas seria possível, né? Então eu rodo com todas. Porque o que eu acho que a simulação poderia trazer para o planejamento, né? Todos os cenários são equiprováveis. E a gente sempre fica com uma discussão. E aí, pega o pior cenário, o melhor cenário, a média dos cenários. Então, a probabilidade de acontecer o pior cenário ela é pequena, a probabilidade de acontecer o melhor cenário é pequena. Então, bom, vamos rodar com tudo. Roda com tudo. E aí, essa discussão não tem. Aí, dá um melhor cenário, rodando com tudo, o melhor cenário. Bom, agora eu vou comparar a distribuição de teores, né, porque a incerteza está ali dentro, né? Então, aquele plano vai me dar essa distribuição de teores, né? Então, aí comparei, aí eu consigo a incerteza daquele plano. Mas assim, uma coisa que eu fiquei pensando, não sei se faz sentido, ou talvez não faça diferença, né? Será que não faria sentido escolher a melhor otimização para a maioria dos cenários? Porque talvez você pegou um cenário de teor específico que privilegiou essa certa otimização, e talvez ela fosse boa para esse cenário, mas não fosse tão boa para os outros. Você chegou a pensar ou a fazer alguma análise? Eu cheguei, Pedro. Eu acho que essa também é outra boa discussão quando a gente trabalha com simulação. Lá o pessoal comentou sobre se é possível usar a simulação por curto prazo. Então, assim, acho que uma das coisas que a simulação, acho que a Thaís ou o Edgar comentou, acho que foi o Edgar no início, simulação por curto prazo. Eu acho que o que ela traz é justamente isso, ela te dá
várias possibilidades, né? E aí ela te traz um problema, tá? E aí qual que é a melhor, né? Como é que eu seleciono? Então também existe um universo a ser explorado a partir do critério de seleção desses planos com essas N simulações. Eu gosto da ideia de testar tudo e aí talvez poderia até otimizar a partir disso, mas testa tudo e a partir disso faz. Foi essa ideia. Então, que nem eu falei, né? Tinha que resolver o problema e aí eu entendi que testando tudo e pegando o que tivesse a menor distribuição, né, a menor variância entre os meus planos, poderia ser um plano, olha, esse aqui está dando mais vezes iguais em todas as minhas simulações, então esse plano aqui parece interessante. Foi esse o critério, né, de pegar eu não me lembro, acho que aqui, né, somatório da minha função e dividir pelo meu desvio padrão, para poder, a partir disso, escolher qual que era o melhor desvio padrão com a menor distribuição. Então, foi um critério. Mas eu entendo que, a partir dessas simulações, sim, dá para buscar otimizar ainda dentro desse próprio processo. Não sei se foi isso que tu quis dizer. Não, é isso mesmo. Tá certo. Obrigado, Luciano. Ótimo trabalho. Então tá, Capone. Não vamos segurar mais, que estourou o teu tempo já, né? Mas, assim, mais uma vez, muito obrigado e obrigado a todos pela participação, tá? Eu gostaria só de avisar, na próxima semana, a apresentação eu coloquei no chat ali, mas vai ser a prévia do Qualify do André Brantes, né? Otimização de modelos geometalúrgicos multitargets a partir da seleção e combinação de atributos de input, tá? Então, mesmo horário, mesmo link, todos convidados também, e até semana que vem, então, tá? Muito obrigado a todos.